E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui dando sequência ao contrato de vesting. Na verdade, o vesting é um mecanismo que a gente já sabe que os sócios eles vão prometer uma participação societária atrelada ao cumprimento de determinadas métricas e condições, que podem estar condicionadas também ao determinado período de tempo. Então, normalmente, a gente faz um contrato de vesting atrelado a um contrato de prestação de serviços para a gente mitigar os riscos trabalhistas, mas a gente pode fazer uma cláusula de vesting no contrato, por exemplo, de opção de compra, num contrato de mútuo, no próprio acordo de sócios pode constar que vai existir aquele vesting e aí você coloca como um anexo um instrumento contratual que pode ser o próprio vesting, fazendo menção no acordo de sócios. Então, o importante é você prometer a participação societária e atrelar isso a condições e métricas. Isso incentiva o colaborador, é uma maneira de você reter esse talento e beneficiar a sociedade como um todo. Então, ele adquire esse direito de forma progressiva à medida que ele vai cumprindo ali as métricas. Pode ser, por exemplo, a cada 6 meses ele tem que atingir uma meta, ou então no período de 2 anos de provação. E esse período, a gente já viu, é denominado cliff. O cliff é o período probatório, como se fosse ali na CLT, aquele período de experiência de 90 dias que a gente tem. É o período que ele vai ter probatório para que ele, de fato, faça jus à participação societária que lhe foi prometida. Outro ponto importante é que ele não tem natureza salarial. A gente já tem doutrina, jurisprudências falando sobre isso, que está na esfera mercantil, ou seja, dentro do quadro societário, quem decide quem eu vou colocar sou eu, sócio. Então, o direito do trabalho não tem que entrar nesta seara. Então, nós estamos falando de direito puramente societário, onde as partes ali, elas vão dispor como bem entender sobre o vesting. Então, ele não tem natureza salarial e isso é bem importante também para vocês terem em mente. Nós colocamos também nesse contrato de vesting as cláusulas denominadas good leaver and bad leaver, porque são cláusulas que vão estipular ali se o beneficiário que faz jus ao vesting se retira da sociedade, temos aí a cláusula de good leaver e bad leaver, e essas cláusulas vão elencar ali algumas hipóteses de saída desse beneficiário que faz jus ao vesting. Então, na hipótese de good leaver, prevê situações em que aquele colaborador ele se retira da startup, mas por motivos ali razoáveis, ainda permanecendo um bom entendimento entre os membros da startup e esse beneficiário, de forma que se ocorrer algum evento de liquidez, esse beneficiário que se retirou da sociedade, ele vai ter o direito de receber o valor proporcional à participação social que lhe foi otorgada lá no contrato de vesting. Já o bad leaver tem um caráter punitivo para aquele colaborador que foi demitido por justa causa, por exemplo. Ou outros casos que há, por exemplo, algum tipo de desídia entre o colaborador e a sociedade. De forma que, se houver algum evento de liquidez, esse colaborador demitido por justa causa ou por alguma desídia terá direito apenas ao valor contábil da participação societária que ele adquiriu. Ou ainda a própria startup vai ter o direito de recomprar a participação societária dele. Então a gente tem alguns tipos de vesting. A gente tem o vesting temporal, que o colaborador adquire o direito de participação societária ao longo do tempo em que ele permanecer trabalhando na sociedade. Então, nesse caso, a gente observa o período do vesting e a frequência com que o colaborador poderá adquirir esse direito de vestir a participação societária, de adquirir a participação societária. E nesse caso, a gente observa a data de início do vesting, porque é dessa data que a gente conta o período de cliff, que é aquele período probatório, que após ele, o colaborador ele tem esse direito de vestir a participação, adquirir a participação societária. Temos o vesting de performance, que nesse caso
nós observamos as métricas individuais do colaborador que precisam ser cumpridas. Exemplos, métricas de vendas, resultados e também as métricas organizacionais da empresa. E temos o VEST híbrido, que é a mistura do temporal com a performance, que ele é o mais utilizado. Então, nós personalizamos alguns gatilhos referentes a métricas que o colaborador precisa bater e a um tempo. Então, por exemplo, os milestones que a gente chama, essas condições, essas métricas estipuladas. A cada 6 meses ou a cada 1 ano você precisa bater tal meta. E se durante 5 anos, 4 anos você atingir todas as metas, você vai, ao final desse período, adquirir a sua participação societária conforme o prometido no início. Então, gente, vocês percebem que o vesting é um mecanismo que ele vai estar sempre atrelado a determinada condição. Então, o colaborador, ele só vai adquirir o direito de comprar essa participação societária quando ele atingir essas metas condicionadas. É importante fazer um contrato de vesting bem amarrado, claro, atrelado a um contrato de prestação de serviços desse colaborador para mitigar os riscos trabalhistas e é uma maneira de incentivar e estimular a expansão e o êxito dos objetivos da startup. Então, é uma coisa positiva para todos do ecossistema. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar um modelinho de contrato de vesting aqui para vocês e qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Até a próxima aula. Tchau, tchau!